Hola, querido espectador. Antes de comearmos esa jornada emocionante cheia de revela es, quiero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, e comentar aqui embaixo o que mais te toco esa historia. Seu apoio é esencial para que continuemos trazendo conteúdos impactantes como este. Agora, prepare o corao, porque vamos conhecer dos personagens mais intrigantes e inspiradores das escrituras, una historia que atraviesa séculos, repleta de dor, fe inabalável e respostas divinas sobre o sofrimento humano. Jo é presentado nas escrituras como momento justo, íntegro e temente a Deus, ele vivia na terra de Uz, que, segundo estudiosos, ficava possivelmente na região da Arábia, ou Edom, ao sul de Israel. Jo era respeitado, rico e cercado de uma grande família. A Biblia describe que ele era o maior de todos os do Oriente, possuindo milares de animais, servos e filos. Mas o que mais chamava a atenção Joeneo era sua riqueza, e sim sua piedade. Ele constantemente intercedia por seus filos, oferecendo sacrificios en favor deles, caso tivesen pecado en seus coraes. A figura de Joja desperta curiosidade desde o inicio por causa de sua posio privilegiada, tanto espiritual como o material. Ele representa o modelo ideal de homem justo do Antigo Testamento. Segundo alguns teólogos, a historia de Jó pode ter ocorrido durante a época patriarcal, contemporánea a Abraão, Isaac e Jacob, dada a estrutura familiar e os costumes mencionados no libro. Isso nos ajuda a compreender a profundidade do seu relacionamento com Deus, que era baseado en temor, reverencia e confiança total. Mas quem realmente era esse homem além do que as palavras contam? Jó era, en esencia, adorador genuíno, homem que buscava agradar a Deus en tudo. Ele o era perfeito, mas a sua sinceridade diante do Senhor era autêntica. Essa integridade é a base de tudo o que está por vir. É exatamente isso que desperta o interesse nos seus, e o ataque que se segue. É importante entender que o livro de Joeneo é apenas uma biografia, mas uma obra teológica e poética que trata de temas profundos: o sofrimento do justo, a soberania de Deus, a fé en meio dor, e o propósito divino por trás das provas. Muitos estudiosos acreditam que o livro foi escrito para ensinar que o sofrimento é sempre resultado do pecado, contrariando ideias comuns da época. Jó se torna, então, o exemplo máximo desse dilema existencial. Neste capítulo, vemos como a história de Jó come a de maneira gloriosa, momento admirável, íntegro, respeitado e avenoado, mas tudo isso está prestes a ser testado de maneira inimaginável. É o que vemos a seguir, é o comeo de uma das mais dramáticas narrativas da Bíblia. O segundo capítulo do livro de Jó nos leva a cenário extraordinário, uma reunião celestial. Os filos de Deus, expresso que muitos estudiosos interpretam como seres celestiais ou anjos, se apresentam diante do Senhor. Entre eles está Satanás. En ese momento que Deus chama a atenção para a fidelidade de Jó, dizendo: observaste o meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele. Jó 1:8. Essa cena é impactante. Deus, o Criador de todas as coisas, se orgulha de Jó diante das hostes celestiais. Mas Satanás, o acusador, o aceita isso. Ele desafia a integridade de Jó, sugerindo que a fidelidade dele é apenas resultado das bênçãos que recebe. En outras palavras, Satanás afirma que Jó é fiel porque tem tudo riquezas, filos, saúde, e ento prope, que, se tudo isso lhe for tirado, Jó amaldiçoará a Deus. É o início de uma prova de fogo. Deus, soberano e onisciente, permite que Satanás toque en tudo o que Jó tem, mas o en sua vida. Esse detalhe é essencial. Mesmo diante do mal, Deus estabelece limites. Ele continua no controle, ainda que permita que o sofrimento entre en cena. Ese momento levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio, a soberania divina, e o papel do mal no mundo. Esse diálogo entre Deus e Satanás é dos pontos mais misteriosos de toda a Bíblia. Ele nos faz refletir sobre como Deus pode usar até mesmo a opósito espiritual para cumprir seus propósitos. Não há nada fora de seu alcance. E ao permitir que Jó seja probado,
Deus Eneo está sendo cruel, está revelando ao mundo o poder da fe verdadeira. A partir de ese momento, a vida de Jo mudará drásticamente. Todo aquilo que ele possuía comeará a ser tirado, e ele será submetido a uma serie de provas que desafiar o Eneos o sua fé, mas sua própria existência. E, ainda assim, ele manterá sua postura de adorador. As provas de Jo comeam de maneira abrupta e devastadora. En un só dia, ele recebe QATR o mensajeiros, cada trazendo notícias terríveis. Primeiro, os sabeus atacame roubam seus bois e jumentas, matando os servos que estavam com eles. ENQANTO o primeiro ainda falava, o segundo chega relatando que fogo de Deus caiu do céu e consumia as ovelas e os servos. O terceiro mensajeiro anuncia que os caldeus formarán TRS bandos, levarán seus camelos e matarán mais servos. E, como se o bastase, o QART o mensajeiro chega com a notícia mais dolorosa de todas, uma grande ventania de rubo a casa onde seus filhos estavam reunidos, e todos morrerán. A cena e QAS é inacreditável. Jo, momento integrou temente a Deus, hube sua vida desmoronar diante de seus solos, sem sequer ter tempo para respirar entre uma tragedia e outra. A narrativa é construída para causar impacto e consegue. O que QALQR de nos faria en tal situação? Entrar en desespero, revoltarse, gritar contra os seus, mas a resposta de Jo é uma das declarações mais profundas de fé registradas. No saí do ventre de mina me, en u voltarei, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jola 1 y 21, esa atitude desafia a lógica humana. Como alguém pode louvar a Deus depois de perder absolutamente tudo? Jo nos ensina que a verdadeira fé Eneo está baseada no que temos, mas em quem Deus é. Ele compreendia que tudo o que possuía vinha do Senhor. E, mesmo em meio dor extrema, ele se recusava a amaldiçoá-lo. Isso revela a profundidade de sua espiritualidade e o nível de sua comunhão com Deus. O sofrimento de Jo Eneo é apenas material, mas profundamente emocional. Ele perde seus bens, seus funcionários e seus desfilos, 7 homens 7 mulheres. Para um momento do Oriente, que valorizava tanto a descendência e a herança familiar, isso era devastador. E ainda assim, Jo Eneo se desfaz em revolta. Ele rasga suas vestes e se prostra em adora-o. Esse gesto, simbólico e cheio de significado, mostra que seu compromisso com Deus está acima de QALQRBN ou desgra. Este capítulo encerra como uma frase que resume a grandeza de Jo. Em tudo isso Jo Eneo pecou, nem atribuyó a Deus falta alguma. Jola 1 y 22. A primeira grande prova foi vencida, mas ainda havia muito por vir. E o inimigo, vendo que Jo permaneceu fiel, prepara um novo ataque, desta vez mais íntimo, mais pessoal, mais doloroso. Mesmo após perder todos os seus bens e seus filhos, Jo permaneceu fiel a Deus, e isso Eneo passou despercebido no plano espiritual. Satanás, ao ver que sua primeira tentativa de abalar a fé de Jo falhou, propõe uma segunda prova o. Ele argumenta diante de Deus que o ser humano entregaria tudo para salvar sua própria pele. Assim, Deus permite que Satanás toque no corpo de Jo, mas como uma condição, sua vida deve ser poupada. É ento que come a uma das cenas mais intensas do Antigo Testamento. Jo é acometido por úlceras malignas que cobrem todo o seu corpo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A dor física é insuportável. Jo se senta em cinzas, uma demonstra o de profundo luto e humilha-o, e usa um caco de cermica para secoar a única forma de aliviar minimamente o sofrimento. A figura de um homem coberto de feridas, isolado do convívio social, em meio esse cinzas, e ao mesmo tempo comovente e simbólica. Neste ponto, até sua esposa, tomada pelo desespero, se volta contra ele e dice, ainda retensa tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jo 2, 9. A frase dela é um grito de dor e incredulidade, fruto da tragedia que também afetou sua vida. Porém, Jo, mesmo em sua condição deplorável, responde com firmeza e sabedoria, falas como uma doida. Aceitaremos o bem de Deus, e Eneo aceitaremos também o mal? Jolas 2 y 10. E mais uma vez,
jo Eneo peca con seus labios. Ese momento marca una virada psicológica profunda na historia. Jo agora Eneo sofre apenas perdas externas, mas também más sólido interior. Sua esposa Eneo compreende, seus filos Eneo esto mais vivos, eso adore teo grande que nem palabras le restam. En ese silencio que come a verdadeira batalha espiritual Eneo contra Satanás, más dentro de sí mesmo. A fe, antes firme en meio aos vencefilos, agora precisa resistir no meio da escurido da alma. A doena dejó mais do que uma condio física. Ela representa o colapso total de un momento, ele está quebrado por fora, e prestes a ser avalado por dentro. Ainda assim, a Biblia faz gesto de registrar que en tudo hizo Joeneo pecou con seus labios. Jo las 2:10, a fe de Joeneo raza, e profunda como un po que, mesmo no deserto, ainda encontra agua. A historia, porém, ainda Eneo terminou. Amigos chegam, e com eles, viram novas provas eneofísicas, más teológicas, emocionais e espirituais. Após dias mergulhado em dor e silencio, Jo recebe a visita de TRS amigos, Elifaz, Bildade e Sofar. Eles vierán de terras diferentes, e se encontrarán como propósito de consolalo. Ua enedeo avistam jo de longe, mal conseguem reconec, lo, o sofrimento había desfigurado Eneo apenas seu corpo, mas também sua presena, em un gesto tocante, rasgam suas roupas, lanampo sobre suas cabeas, e se sentam com ele no ch o por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma só palavra, pois viram que sua dor era muito grande. Ese silencio inicial e poderoso, representa respeito, empatia e a profundidade da tragedia. Nenhuma palavra seria suficiente para expressar ou aliviar o que Jo estava sentindo. É como se os amigos reconhecessem que, naquele momento, QALQR fala seria pequena diante do sofrimento gigantesco de Jo. 7 dias de silencio, un número bíblico que simboliza perfeio, mas aqui também traduce intensidade do luto. No entanto, ese silencio eventualmente se quebra, e QAND os amigos come ama falar, o tom muda. En vez de consolo, suas palavras se transformam em julgamentos. Elifaz é o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jo é resultado de algum pecado oculto. En su aviso teológica tradicional, Deus é justo, portanto, se alguém está sofrendo, é porque fez algo errado. Bildade e Sofar seguem o mesmo raciocínio, cada sua maneira, pressionando Jo a confessar pecados que ele o cometeu. Esa abordagem revela un erro teológico común e perigoso, asociar automáticamente sofrimento a culpa. Os amigos de Jo compreendían que o sofrimento, ese veces, é permitido por Deus con propósitos maiores do que a mente humana pode entender. Jo, por sua vez, se hube encurralado. Apenas pela dor física, mas agora também por acusa es injustas vindas de quem deveria ser apoio. Ele come a questionar, a lamentar, a desejar nunca ter nacido. A pesar de tudo, Jo amaldio a Deus. Ele clama, debate, lamenta, mas abandona sua fé. Ele mantém sua integridade diante dos homens e diante do seu. Neste ponto da narrativa, vemos sua profundidade do sofrimento humano, mas também o desafio de sustentar a fé diante da incompreensão e do julgamento. O verdadeiro teste de Jo é apenas físico, mas existencial e espiritual. É o diálogo com os amigos apenas comeou. Depois de ouvir as palavras de Elifaz, que o acusava indiretamente de ser culpado por seu próprio sofrimento, Jo finalmente rompe o silencio como un discurso forte e comovente. Sua fala é apenas uma defesa pessoal, mas un grito da alma de un momento ferido, que se sente traído apenas pela vida, mas pelo próprio Deus. Ele come a dizendo que, se sua dor pudesse ser pesada en uma balana, ela superaria a areia dos mares, uma metáfora poderosa para mostrar que seu sofrimento era incalculável e insuportável. Jo nega a Deus, mas expresa com honestidade o QANT se sente esmagado. Ele diz que os dardos do Todo-Poderoso esto cravados nele, que seu espírito bebe do veneno divino. Suas palavras NOS o de blasfemia, mas de profundo desespero. Ele deseja a morte, porque perdeu a fé,
más porque sente que sua existencia se tornou insuportável. Seura. Clamore sincero, vindo do cora o de quem já perdeu tudo filos, saúde, bens, amigos, e agora enfrenta a humila o do julgamento dos seus semelantes. Ele dirige sua fala também aos amigos, repreendendo-os com firmeza. Jos compara a ribeiros de aguas que se camcúa en edeo mais se precisa deles. Apresen a deles, que antes parecia consolo, agora o faz sentirse ainda mais socino. Eles vierán para ajudá-lo, mas suas palavras ese o como vento, vacias de misericordia e cheias de dureza. Josente, que, en vez de serem un apoio, tornaránse seus acusadores mais un peso a carregar en meio sua aflio. Contudo, mesmo en meio a tanto sofrimento, jo mantém un trao admirável, ele se recusa a abandonar sua integridade. Eneo mente para agradar, Eneo confesa pecados que Eneo comete apenas para calar os amigos. Ele quer entender, quer que Deus responda, que revele o motivo de tamano sofrimento. Sua luta Eneo é apenas como os amigos, mas como propio silencio de Deus. Jo Eneo compreende, mas permanece en busca esa e afora de sua fe. Ese capítulo revela un aspecto humano e espiritual profundamente comovente. A fe pode coexistir como sofrimento, como a dúvida, e até como o desespero. Jo Eneo é un momento perfeito porque nunca sofre, mas porque, mesmo sofrendo até o limite, Eneo trae a verdade en sua consciencia. Ele é a voz de todos que já pasarán por tribulaes, e se perguntarán, por cu, Deus? Sua historia é uma ponte entre o seu e o ch o árido da dor humana, depois da dolorosa. Resposta de Jo. Entra en cena o segundo amigo, Bildade, o suita. Se Elifaz había falado con base en vices e experiencias espirituas, Bildade é o representante da tradio religiosa rígida, daqueles que acreditam que Deus é sempre justo, e por isso, se alguém sofre, é porque está colendo o que plantou. Sua abordagem é ainda mais dura que a de Elifaz. Sem rodeios, ele sugere que os filhos de Jo morrerán porque pecarán uma afirma o cruel, que revela o peso do legalismo religioso da época. Bildade apela ao passado, sabedoria dos antigos. Ele diz que os justos nunca ese o destruídos, e que os maus ese o sempre punidos. Para ele, a vida é simples, quem obedece prospera, quem desobedece sofre. Eneo a espa o para exe es, para o misterio, para o sofrimento dos inocentes. Comes aviso, ele fere profundamente o cora o dejó, que se Eneo apenas en ruina física e emocional, mas também acusado injustamente por quem vicia ser amigo. Jo, por sua vez, responde com amargura, mas também com firmeza. Ele reafirma que é inocente, e que suas palavras NOS o contra Deus, mas contra a situa o incompreensível que vive. Ele come a levantar uma questo que ecoará por toda a Bíblia, por que os justos sofrem. Jo NO está negando a justia de Deus, mas está dizendo que a vida é mais complexa do que as regras da religio, conseguem explicar. Ele pede que Deus o escute, que o veja, que o justifique. Ese embate entre Jo e Bildade representa dos pontos centrais do libro, a luta entre a fe viva e a religio fría. Jo representa o cora o quebrantado que clama a Deus en sinceridade. Bildade representa o discurso dogmático, inflexível, que prefere acusar a acoler, que prefere condenar a consolar. QANTAS veces, en momentos de dor, pessoas ao nosso redor repetemo mesmo erro de Bildade, tentando encontrar culpa QAND o deberíamos oferecer hombro e silencio. Ese capítulo nos ensina que en toda resposta religiosa e correta, mesmo QAND o vem embalada de boas intenções ou textos antigos. Jo, com sua sinceridade, come a desconstruir a ideia de que todo sofrimento é castigo. Ele abre espaço para uma nova forma de fé, uma fé que no depende de recompensas imediatas, mas que permanece firme mesmo QAND o tudo ao redor desmorona. Uma fé que enfrenta o silencio de Deus com coragem e lágrimas. Agora surge Sofar, o Naamatita, o terceiro amigo de Jo. Se Elifaz representava a voz da experiencia espiritual e Bildade, a tradi o religiosa rígida, Sofar personifica o julgamento impiedoso e direto. LN o tem paciência para a dor de Jo.
Suas palabras o cortantes como espadas, ele insinua que jo merece até mais castigo do que ja recebeu. Para Sofar, o sofrimento de Joe uma demonstra o clara de que ha pecado oculto. Pior, ele exige arrependimento inmediato. Sofar repreende Jo por ousar questionar Deus. Ele diz que Deus é teo sabio e insondável que o homem jamais poderá entender-lo, embora haja verdade em suas palavras, o tome a motiva o errados. Sofar o está tentando consolar o ajudar. Está acusando e presionando. Ele insiste que se Jo se purificase de seus pecados, sua vida voltaria prosperidade. É um discurso baseado na teologia da retribuyo imediata. Fa o bem, receba o bem, fa o mal, cola o mal. Mas será mesmo assim? Jo responde com dor e revolta. Ele reconhece a grandeza de Deus, mas insiste en sua inocência. Ele sente que está sendo tratado como inimigo por Deus, mesmo tendo vivido retido. En meio sua resposta, Jo oferece uma das reflexes mais profundas de toda a Bíblia. Quem poderá trazer o puro do impuro? Ninguém. Jo 14:4. Ele está falando sobre a condi o humana marcada pela fragilidade, pela limita o pela incapacidade de se justificar totalmente diante do Criador. Ese capítulo revela mais uma camada da dor de Jo. No apenas o sofrimento físico e a perda, mas a solido espiritual, diante da incomprehenso de seus amigos. Eles deberían ser apoyo, mas ese o peso. Eles deberían ser bálsamo, mas ese o ferida. Jo clama por uma audiencia con Deus, por uma explica o, por un juiz justo. Nesse clamor, ele nos representa, QANTAS veces pedimos respostas no meio da dor. Mesmo sem entender os caminhos de Deus. Sofar nos ensina, negativamente, o que o facer diante da dor alheia. O julgar, o pressionar, o se colocar no lugar de Deus. A historia de Jo é uma alerta poderoso contra o legalismo e o orgulho religioso, porque nem toda verdade é para ser dita no momento da dor, nem toda explica o teológica. Serve de consolo. Ese veces, o silencio e empatia o mais sagrados do que mil sermes, diante das acusaes duras de seus amigos, e da ausencia de respostas divinas, Jo mergula en uma crise existencial profunda. Ele come a refletir o apenas sobre sua dor pessoal, mas sobre a condi o humana, diante da grandeza e do misterio de Deus. Nesse momento, sua fala se torna QAS un salmo de angustia, de un momento que tenta entender o incompreensível. Jo reconoce que Deus é grandioso, justo, poderoso e insondável. Ele diz, como o homem pode ser justo diante de Deus? Jo 9:2. Esa pergunta ecoa o apenas en sua historia, mas en toda a teología Christ futura. Jo sabe que, mesmo que fosse completamente inocente, ainda así o teria como contender con Deus. Ele sente-se pequeno, frágil, como poeira diante do vento divino. Esa percebo da grandeza de Deus o leva a uma conclusão. O homem precisa de alguém que interceda por ele. E aqui surge dos momentos mais proféticos do libro. Jo clama por un árbitro, un mediador entre ele e Deus. Ele diz, no há entre nos árbitro que pona a o sobre nos ambos. Jo las 9:33. Este versículo é un clamor por algo que ainda no había se revelado completamente, a necesidade de un redentor, de alguém que compreenda a dor humana, e a santidade divina ao mesmo tempo. Jo está, sem saber, profetizando a vinda de Jesus Cristo aquele que seria o mediador entre Deus e os homens, segundo o Novo Testamento. Esse capítulo nos mostra que até no meio do sofrimento, Deus está plantando sementes de espera na futura. Jo no tem mais respostas, mas ele tem uma intuyo profunda. Só um mediador poderia restaurar a comuno entre o homem e Deus. Ele ainda no conhece o nome desse mediador, mas anseia por ele com toda sua alma ferida. O capítulo 9 por tanto, un marco. QAN de ojo deixa de apenas se defender diante dos amigos, e passa a buscar uma resposta diretamente de Deus, ainda que no compreenda os caminhos do Altíssimo. Ele no perde a fe, mas transforma sua dor en mora o sua agonia en clamor. Ese clamor é teo humano, teo real, que ressoa en todos nós, quem, seno Deus,
pode entender plenamente nos ador, e quem, seno un mediador divino humano, poderia nos justificar. Neste ponto da narrativa, Joja N.O. fala mais com seus amigos, mas se dirige diretamente a Deus, com corageme e sinceridade dolorosa, seu tome de desabafo, de alma cansada, ele abre seu corao, N.O. com blasfemia, mas como un desejo ardente de compreender os caminos do Altísimo, ele come a facer perguntas profundas, existenciais, por que me formaste, para depois me destruir. Jo 10:8, Jo se sente como un vaso moldado con carinho, mas que agora está sendo quebrado. Ele lembra que Deus o formou desde o ventre, cuidou de seu crescimento, deu-lhe vida, e, mesmo assim, agora o entregador. Esa tenso entre a criao amorosa de Deus, e a experienciado sofrimento humano, é un dos temas mais profundos deste livro. Ele chega a perguntar, Evom, para ti oprimires, desprezares a obra de tuas meos? Jo 10:3, Jo N.O. está acusando Deus, mas buscando un sentido para tudo o que está pasando. É un momento tentando conciliar sua fe com sua dor. É iso que torna sua historia teo universal. Quem nunca olou para o seu e perguntou, por Q, neste capítulo, Jo nos ensina algo precioso. Deus N.O. se ofende con más sinceridade de un cora o quebrantado. LNO espera horas perfeitas, más reais. Jo nos mostra que podemos, sim, abrir a alma diante do Criador, mesmo QANDO tudo parece estar desmoronando. O libro de Jo N.O. termina en sofrimento. Depois de toda a dor, humila o silencio, Deus finalmente fala. QANDO Deus fala. Tudo muda. Ele responde a Jo N.O. como explica es humanas, mas com perguntas que revelam a grandeza divina, e a limita o humana. Deus mostra que há muito mais acontecendo nos bastidores do universo do que conseguimos entender. Jo, então, se cala e se rende. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus solos te veem. Jo 42:5. Essa é a verdadeira transforma hoje. Jo N.O. recebe todas as respostas, mas recebe uma nova aviso de Deus. E isso basta. Deus restaura a sorte de Jo. Ele recebe o dobro de tudo o que tinha perdido. Seus amigos o repreendidos, e Jo intercede por eles. Ele tem novos filhos, e honrado, e vive mais 140 anos em paz. Mas mais importante que a restituyo material, Jo sai dessa história como uma fé amadurecida, purificada, profunda. Essa história N.O. é apenas sobre sofrimento, e sobre como Deus pode usar a dor para revelar que me lee, sobre como o sofrimento pode ser un camino de revela o. Jo nos mostra que é possível manter a fé mesmo QANDO tudo desmorona, e que Deus nunca deixa de estar presente, mesmo QANDO está en silencio. Se essa história tocou vos de alguma forma, N.O. saia sem deixar o seu like, comentar o que mais te impactou, e, claro, se inscrever no canal para continuar acompañando historias bíblicas profundas como esa. Aquí, cada vídeo é feito con muito carinho, estudo e orao, para te inspirar, fortalecer e te fazer refletir. Ative o sininho, compartile com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e até o próximo vídeo.